Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo afinal vence e sobe na tabela do Carioca. Com divergência de valores, Flamengo e Jorginho esfriam as negociações. CSKA faz nova proposta por Lohan, que tem desfecho surpreendente. Mudanças no futebol do Flamengo não param. O clube tem mudanças engatilhadas ainda essa semana. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Depois de 3 rodadas, enfim, saiu a primeira vitória do Mengão no Campeonato Carioca. Aleluia! Na última partida, jogando com a equipe B, formado por garotos e alguns reservas, enquanto o time principal está na pré-temporada, o Mengão tirou a barriga da miséria, com um jogador a mais desde o início do primeiro tempo. O Moretti foi expulso aos 8 minutos do primeiro tempo. O time não só venceu, mas goleou o Lanterna Bangu por 5-0 e se recuperou no estadual antes da volta da cavalaria. Carlinhos, 2 vezes, Guilherme, Wallace Ian e Felipe Tereza fizeram os gols do Flamengo. Com essa vitória e com essa goleada, o Flamengo saiu da penúltima colocação e com 4 pontos agora está só a 2 pontos do G4, zona de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. O Bangu, por sua vez, continua afundado na lanterna com apenas 1 pontinho e ainda sequer conseguiu fazer um gol no Campeonato Carioca. Já com os titulares, o Flamengo volta a campo no sábado, quando vai enfrentar o Volta Redonda às 16h30, horário de Brasília, no Mané Garrincha. Contestado pela torcida, o Carlinhos ficou fora da pré-temporada do grupo principal nos Estados Unidos, para tentar mostrar serviço nas primeiras rodadas. Ele fez um gol na estreia contra o Boa Vista, mas continuou sendo alvo de críticas. Agora, com os 2 gols, o centroavante que colocou o Gabigol no fim da fila com o Tite no ano passado, já é o artilheiro da competição com 3 gols. Olha aí, o Carlinhos correndo por fora. Depois da partida, o Bangu demitiu seu treinador, Júnior Martins. Meus amigos e minhas amigas, que beleza, hein? Voltamos a sorrir. Que transformação a gente viu ontem do nosso time. Eu pedi isso aqui no meu programa. Ô, Boto, vai lá e faz uma cobrança enérgica nesses caras, porque eles têm que se mexer, têm que sair da zona de conforto. Parece até que o português me ouviu e deve ter mandado aquele recadinho desagradável para a turma do salto alto, né? Que se o time não mudasse de postura e não vencesse o Bangu, cabeças iriam rolar. E deu no que deu. Uma atuação muito boa do time, apesar de terem jogado contra o Lanterna e ainda mais por cima, né? Um jogador a menos desde os 8 minutos do primeiro tempo. Não fizeram mais do que a sua obrigação, tinham que ganhar muito bem. A mudança foi da água para o vinho, vamos combinar, e por isso a goleada de 5-0. Eu gostei demais, novamente, do nosso goleirinho Diogo Alves, garoto bom, que fez uma defesa sensacional e importantíssima, logo aos 38 aí do primeiro tempo, evitando o gol do Bangu. 1 minuto depois, num contra-ataque mortal do Flamengo, o Felipe Tereza, que tinha acabado de entrar, depois dos incessantes pedidos da torcida que estava vendo que o Flamengo não precisava jogar com 2 volantes, porque o Bangu só se defendia. E aí o técnico, meu Deus do céu, se mancou e fez a mudança que todo mundo pedia, né? E logo no primeiro toque na bola, o predestinado do Felipe Tereza marcou o seu gol aos 39 do primeiro tempo. O Flamengo dominou completamente esse jogo nesse primeiro tempo e voltou para o segundo com uma mudança que eu não entendi. Se você entendeu, fala aí para mim, porque não dá para entender não. O time parecia, estava bem, precisando vencer, e o técnico vai lá e me tira um atacante, que era o Lohan, que vinha fazendo uma partida até boa, mas é um jogador que é diferenciado, a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque ele a qualquer momento ele decide um jogo, como foi no lance do primeiro gol. Começou com ele, quase que ele faz o gol, né? E me coloca um volante, João Alves, pelo amor de Deus, eu acho que ele estava pensando em garantir aquele 1-0. Isso aí pareceu para mim.
O time continuava pressionando e aos 7 minutos, numa bela trama, o Olacian, bom jogador, recebeu do Carlinhos para fazer 2-0 num gol de videogame. Toquinho, 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 o moleque foi lá e fez o gol. Depois desse segundo gol, a porteira abriu, né? E aos 13 minutos, o Carlinhos, um contra-ataque também muito bom, aumentou para 3-0. Aos 18, o melhor jogador da partida, na minha opinião, o Guilherme, fez um bonito gol, né? Ampliando o marcador para 4-0. E o Carlinhos fechou o caixão, fechou a goleada num bom chute, aproveitando aí um rebote ali na entrada da área e fechou a goleada 5-0. Eu, sinceramente, gostei demais da atuação desse menino Guilherme, gostei do Daniel Salles, do Pablo, do Cleiton, do Ryan Luca, do Olacian e do Felipe Tereza, né, que é predestinado, entrou e mudou a cara do jogo, fez logo um gol. O público que compareceu em massa, né? A galera foi em massa, onde estava cheião o estádio. Parecia que estava prevendo uma mudança de postura no time, né? Porque o Boto já estava ali na área com aquela cara de mal, né? E acertou em cheio, porque os mais de 33 mil espectadores viram uma atuação digna de Flamengo e saíram muito satisfeitos, eu tenho certeza disso, com a goleada de 5-0. Aí eu te pergunto, você gostou da atuação do nosso time ontem? Quem foi o melhor em campo para você? Coloca aí que eu quero saber. Perto de completar um mês do início do seu mandato, o BAP promoveu uma grande reformulação no departamento do Flamengo. Uma das incógnitas da nova gestão era referente à permanência ou não do diretor Bruno Spindel, que era diretor do Flamengo na era Rodolfo Landim. Porém, com o BAP no poder, o profissional assumiu uma nova função no Flamengo. Afinal, o José Boto assumiu o cargo de diretor de futebol do clube e o Bruno Spindel passou agora a trabalhar com o lado financeiro do planejamento das contratações do Flamengo. Desse modo, o português inicia as conversas com potenciais reforços e, na sequência, o antigo dirigente do Mengão, Bruno Spindel, entra na negociação para discutir a parte dos valores. A informação foi do portal UOL. A decisão de permanecer com o Bruno Spindel partiu do próprio BAP, presidente do Flamengo, porque o dirigente ajudou muito na transição entre as duas gestões, além de já ter trabalhado com o atual mandatário. Vale lembrar que o Bruno Spindel chegou ao Flamengo por indicação do próprio BAP, há cerca de 6 anos atrás. Além de jogadores do Flamengo visados no mercado de transferências, o Bruno Spindel também teve um nome analisado por um clube brasileiro, para variar, o Atlético Mineiro. Ele está sempre no caminho do Flamengo. De acordo com o jornalista Wilson Pimentel, o diretor do Mengão teria aprovação de grande parte dos acionistas da SAF do time de Minas para assumir o papel de CEO de futebol do Galo nessa temporada. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse nosso programa para mais 4 pessoas. E aí a gente cresce bonito o canal. Eu te agradeço por isso. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. Flamengo e Jorginho estão distantes de um acordo e a negociação está congelada. Apesar da manifestação de carinho dos torcedores nas redes sociais e do frisson pela possível chegada do ítalo brasileiro do Arsenal, as conversas esbarram na questão financeira. E o entrave é de cerca de 3 milhões de euros, 18,8 milhões na cotação atual. As duas partes estão em modo espera para saber quem flexibiliza por avanços. O Mengão ofereceu ao jogador pouco mais de 10 milhões de euros, 63 milhões de reais entre luvas e salários, pelos 3 anos de contrato. O Jorginho, por sua vez, quer receber 13 milhões de euros, 82 milhões de reais na cotação atual, pelo mesmo período e avisou ao clube que o valor está abaixo dos moldes do atual contrato que ele tem com o Arsenal. Nos últimos dias, não houve avanços por conta disso. Segundo o portal Fanáticos Fla, o jogador pediu 2 milhões e 300 mil reais de salários e o Flamengo topou pagar 1 milhão 750 mil reais. Diante desse cenário,
o Jorginho ainda sequer discutiu com o clube inglês a possibilidade da sua liberação sem custos, o que só vai acontecer em caso de acerto com o Flamengo. O Arsenal, por sua vez, já sinalizou que está disposto a negociar uma renovação por mais uma temporada com o jogador a pedido do técnico Arteta. O atual contrato dele acaba em julho desse ano. Com o fim da pré-temporada nos Estados Unidos e a volta ao Rio de Janeiro, o Flamengo vai discutir a possibilidade de esticar um pouquinho mais a corda por uma nova proposta, mas ciente de que ainda vai ficar longe da pedida do jogador. O discurso interno do Flamengo é que o Jorginho vai ter que mostrar realmente que tem vontade de defender o clube e flexibilizar a sua pedida salarial para que as conversas possam avançar. O Flamengo segue em fase de ajustes internos, buscando otimizar o seu departamento de futebol. Após uma série de mudanças promovidas na última quinta-feira, o clube realizou demissões que afetaram diversas categorias da base, desde o sub-11 até as faixas etárias superiores. O objetivo dessa reformulação é modernizar a estrutura e melhorar os resultados dentro e fora de campo. O mais querido pretende, nas próximas semanas, reforçar diferentes áreas com a chegada de novos profissionais, conforme planejado pela nova diretoria do clube. O foco inicial das alterações foi direcionado às categorias de base. O clube acredita que a formação de jovens talentos é fator essencial para sustentar o alto desempenho no futebol profissional e garantir a continuidade dos bons resultados do time. De acordo com as fontes internas, algumas dessas demissões estavam ligadas à reestruturação do processo e ao alinhamento com a nova filosofia de trabalho do presidente Luiz Eduardo Batista BAP. Essas mudanças buscam trazer mais eficiência e inovação aos métodos aplicados no clube. A diretoria do Flamengo está analisando cuidadosamente os setores que vão precisar de reforços. Entre eles, prioritariamente, estão os departamentos de análise de desempenho, que é o famoso scout, preparação física e a formação técnica dos jogadores. O clube trabalha para assegurar que as novas contratações estejam alinhadas com a identificação do Flamengo e possam contribuir sempre para os objetivos de curto, médio e longo prazo. Além de buscar melhorias na estrutura, o Flamengo pretende atrair profissionais com experiências e visão inovadora. A ideia é mesclar conhecimento técnico e práticas modernas para garantir a competitividade em todos os níveis do clube. O rubro-negro acredita que investir em profissionais qualificados pode sim trazer muitos bons resultados e ainda mais consistentes, tanto na base quanto no time principal. A chegada desses novos nomes é aguardada com otimismo pela grande torcida rubro-negra. A expectativa é de que, ao longo das próximas semanas, o Flamengo finalize as negociações para ocupar os cargos vagos e estabilizar de uma vez por todas a nova estrutura organizacional. Até o momento, a diretoria do clube evita divulgar nomes, mas reforça o compromisso com a transparência e eficiência nessas escolhas. A reformulação do futebol do Flamengo reflete uma visão estratégica de longo prazo. O CSKA Moscou apresentou ao Flamengo uma oferta de 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do Lohan, uma das promessas da base do Flamengo. Apesar do valor ser considerado razoável, o clube carioca recusou a proposta por conta das condições de pagamento. A ideia dos russos era parcelar o valor até 2027, algo que não agradou a diretoria do Flamengo. O Mengão estipulou que as negociações envolvendo o Lohan só avançam caso o pagamento seja feito à vista ou, no máximo, em 6 meses. Segundo fontes internas, o clube não está disposto a comprometer receitas futuras com prazos longos, mesmo em transações com cifras muito expressivas.
Os representantes dos jogadores estão em busca de um acordo que satisfaça ambas as partes. A tentativa é encontrar um meio termo que equilibre as condições do CSKA com a exigência de celeridade financeira do Flamengo. Por ora, nenhuma proposta revisada foi apresentada pelos russos. E, de acordo com pessoas próximas às negociações, essa questão não é o montante de 8 milhões de euros. A diretoria rubro-negra acredita que o valor condiz com o mercado, mas destaca que a estrutura de pagamento precisa respeitar as necessidades do clube para garantir liquidez imediata. O Lohan, de apenas 18 anos, é uma das principais promessas da base do Flamengo e tem atraído olhares de clubes europeus. A polivalência e o potencial do jogador despertaram o interesse de times como o CSKA da Rússia, mas a postura do Flamengo é clara. Os valores e prazos das operações propostas precisam ser alinhados aos objetivos financeiros do clube. A recusa à oferta russa também reflete a estratégia do Flamengo em valorizar ainda mais os talentos formados no Ninho do Urubu. O clube acredita que com essa valorização de jovens como Lohan, ele pode alcançar retornos financeiros ainda maiores em futuras negociações. Com essa negativa inicial, o futuro do jogador Lohan segue indefinido. Caso o clube russo revise os termos da proposta e atenda às condições financeiras estabelecidas pela diretoria do Flamengo, essa negociação vai poder sim avançar. No entanto, outras equipes também monitoram a situação do jogador do Mengão. Vale lembrar que o Flamengo tem 70% do passe do Lohan e o Madureira os outros 30%. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo querido Jairo Batista, gente boa, está sempre aqui comigo, que fez aniversário ontem, 67 anos, um garoto. Parabéns, Jairo, muita saúde para você, muitos anos de vida, tudo de bom, meu querido. E também para o netinho lá do meu amigo Edson José Vicente de Oliveira, o Arthur, que hoje faz 13 aninhos. Parabéns, Arthur, muita saúde para você, muitos anos de vida. Que Papai do Céu esteja sempre do seu lado te protegendo. Comemore bastante o seu dia, meu amiguinho. Eu sei que você é vascaíno, mas o vovô Edson me garantiu que com essa mensagem você vai virar Flamengo. Eu tô cobrando isso. E você vai ser feliz. Vem ser Mengão, garoto. Um abraço grande para você, Arthur. Parabéns. Estamos juntos, meu garoto. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!